Bom dia, a paz do Senhor Jesus, aos meus amados amigos e irmãos. É mais uma oportunidade que Deus tem nos dado de nós estarmos juntos para louvar, para engrandecer, para magnificar o seu poderoso nome. Eu quero, com os meus amados irmãos, estar aqui buscando na escola dominical, a lição 10. Ontem foi um dia muito corrido e não deu para a gente estar dando essa lição a respeito de forças maiores, amém? Então nós vamos falar da lição 10 do dia 8 de junho de 2025, dia de Pentecostes, amém? A promessa do Espírito Santo. O textuário, ele vai dizer assim: e havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. João, capítulo 20, versículo 22. A verdade prática, ela diz assim: a promessa do Pai não se restringe a um grupo particular ou a um período específico, mas inclui todos aqueles que se arrependem e creem no Evangelho. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, muito obrigado a Deus por esta manhã, muito obrigado pela Tua presença, muito obrigado pelo Teu Espírito Santo, Pai, por mais um dia de vida. Muito obrigado, ó Deus, pelo Teu socorro, Teu carinho, Teu amor. Nós Te agradecemos, ó Deus, por todas as Tuas bênçãos, ó Pai, sobre os Teus filhos e filhas. Assim, Senhor, nós oramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Amém? Então, a leitura bíblica em classe, ela está em João, capítulo 14, versículo 16, 18, 26, e 17, 7, 8, 13, 20, 21 e 22. João 14, 16. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. 17. O Espírito Santo da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. 18. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Versículo 26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. João 16, versículo 7. Todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviá-lo-ei. Versículo 8. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. 13. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, que vos guiará em toda a verdade, porque não fará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, vos anunciará o que há de vir. João 20, 21 e 22. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Amém? Glórias a Deus. E Ele tem cuidado de nós. A introdução diz assim: nessa lição vamos analisar dois momentos significativos. Em primeiro lugar, a afirmação de Jesus aos seus discípulos de que eles receberiam o Espírito Santo, que inicialmente atuaria na vida do pecador para promover a conversão em relação ao pecado, justiça e juízo. Em seguida, estabeleceremos uma ligação entre a visão
regeneradora da promessa do Espírito Santo em João e a perspectiva capacitadora a respeito do Espírito que encontramos no livro de Atos, Atos dos Apóstolos, onde está escrito a respeito do evangelista Lucas e a promessa do Pai. Jesus enviará o Consolador. No Evangelho de João, capítulo 14, lemos: Ele vos dará outro Consolador. Este Consolador é o Espírito Santo, que habita convosco e estará em vós. No capítulo 16 é mencionado que o Consolador, aleluia, glórias a Deus, haveria de chegar e convenceria ou convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo, evidenciando a atuação regeneradora da terceira pessoa da Trindade, o Consolador. A palavra grega traduzida como Consolador é Paracletos, cujo significado refere-se a alguém chamado para ajudar, encorajar ou interceder por outra pessoa. Assim, um Paracletos assemelha-se a um amigo que desempenha o papel de advogado ou consultor especial, ou ainda como um assistente que auxilia em momentos importantes. A expressão outro Consolador designa o Espírito Santo como uma pessoa. O termo grego allos significa outro, indicado assim a distinção dele em relação a outros indivíduos da mesma natureza, e afirmando a singularidade do Espírito Santo em relação às outras duas pessoas da Trindade, mas também a sua igualdade com elas. João capítulo 14, versículo 16. Agora nós vamos ao número 3. Não vos deixarei órfãos. Glórias a Deus. A palavra grega órfãos, presente em João capítulo 14, versículo 18, é árpanos. Quando Jesus morreu, os discípulos sentiram-se órfãos. Deve ter sido difícil aceitar o fato de que o Senhor, o Cristo de Deus, estava morto. Não foi por acaso que nosso Senhor chamava os seus discípulos de filhinhos. João capítulo 13, versículo 33. Nesta relação pessoal entre Jesus e seus discípulos, nosso Senhor garantia que eles nunca ficariam órfãos ou desamparados. Amém? Ou desprezados também. E ponto 2, agora nós vamos falar a respeito. O Espírito habita nos discípulos. João capítulo 20, versículo 22. É crucial considerarmos o contexto que envolve o versículo 21 e 22 do capítulo de João 20. Nessa ocasião, o nosso Senhor apareceu ressuscitado e glorificado. A passagem pública onde encontraram os versículos 21 e 22 começa no versículo 19, João 19 ao 23. Assim, o cenário em que Jesus se apresenta ressuscitado com um corpo glorificado remete tanto ao contexto anterior, no capítulo 20, de 1 a 20, como ao imediato, capítulo 20, 30, ou melhor dizendo, 20, 23 ao 31, 20, ou melhor dizendo, 21, de 1 a 25, de João, capítulo 20, 22. E agora nós vamos ao ponto 2, o sentido assoprou, o sentido de assoprou sobre eles o Espírito. O capítulo 20 do Evangelho de João contém um versículo
que gera diversas interpretações teológicas divergentes. No entanto, a Bíblia de Estudo Pentecostal, BEP, oferece uma observação significativa sobre a interpretação desse versículo. Ela esclarece que a palavra grega traduzida como assoprar é impulsão, a qual também aparece na versão grega da Bíblia, a Septuaginta, em Gênesis capítulo 2, verso 7, significado fôlego de vida, é utilizada em Ezequiel capítulo 37, versículo 9, no contexto de assoprar sobre. Glórias a Deus. Assoprar sobre os mortos, para que vivam. Portanto, a expressão presente em João capítulo 20 e 22 sugere que o Espírito foi soprado para trazer nova vida, indicando uma perspectiva de regeneração dos discípulos como a obra do Espírito Santo ocorrida antes do dia de Pentecostes. Amém? E 3. Um episódio anterior ao Pentecoste. Em João capítulo 20 e 22, também se lê: recebei o Espírito Santo. Esta expressão surge como consequência direta da menção a assoprou sobre eles, indicando que o Espírito Santo habitou os discípulos naquele momento específico. A partir desse ponto, os discípulos tornaram-se nova criação, completamente regenerados e sendo governados, habitados e vivificados pelo Espírito Santo. Romanos capítulo 8, verso 9 ao 14, Gálatas capítulo 5, 16 ao 26. Posteriormente, o que ocorreu em Pentecostes seria uma segunda obra distinta, capacitadora do Espírito Santo para os discípulos pregarem o Evangelho, começando em Jerusalém até os confins da terra. Amém? Quero estar buscando com os meus amados irmãos Romanos capítulo 8, verso 9 ao 14. Romanos capítulo 8, verso 9 ao 14. Nós vamos estar lendo aí. Eu quero com você nós estarmos recebendo mais do Pai. Amém? Glórias a Deus. Romanos capítulo 9, do versículo... Romanos capítulo 8, do versículo 9 ao 14. 8, do 9 ao 14. Aleluia, glórias a Deus. 8, 9 ao 14. Que vai dizer: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará o vosso corpo mortal pelo seu Espírito que em vós habita. De maneira que, irmãos, somos devedores, não à carne, para viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. Amém? Também aqui na escola dominical, ela vai falar de Gálatas 16 ao 26. Gálatas 16 ao 26. Nós vamos, Gálatas capítulo 5, 16
ao 26. Gálatas, capítulo 5, 16 ao 26. Aleluia, glórias a Deus. Gálatas, capítulo 5, 16 ao 26. Que vai dizer assim, desta maneira: digo, porém, andai em espírito, não cumprireis as concupiscências da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estais debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivermos no Espírito, andemos também no Espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando uns aos outros. Amém? Glórias a Deus. Aí está o que o Senhor tem nos instruído. Amém? Glórias a Deus. Auxílio bíblico teológico. Recebi o Espírito Santo. O versículo 22 relaciona-se com o precedente de maneira diferente. O termo o um não ocorre na narrativa. Aqui, comentários acima de João declara que, havendo dito isso, Jesus sopra sobre eles e diz: recebei o Espírito Santo. Tentamos explicar o que isso significa para os leitores ouvintes de João quando ele escreveu. Embrenhamo-nos pouco a pouco pela evidência para alcançarmos uma interpretação mais provável. Os temas de sopro, respiração, doação de vida, criação e o Espírito estão associados em muitos textos, tanto bíblicos quanto extra-bíblicos. Note, por exemplo, o agrupamento desses temas nos seguintes textos do Antigo Testamento: Gênesis capítulo 2, 7, 1 Reis 17, 21, só na tradução grega, Salmo 104, 29, 30 e Ezequiel 37, 4, 10. Ezequiel 36, 24, 27. Fora do cânon do Antigo Testamento, esta crença bíblica tornou-se importante conceito teológico. Sabedoria 15, 11, Baruque 23, 5, em Gênesis, Midrash Rabá 14, 8, desses textos são comentados Gênesis 2, 7 e Ezequiel 37, 14. O sopro como ritual simbólico, a doações acompanhante do Espírito e resultante da vida e criação estavam profundamente enraizadas nas traduções bíblicas. As palavras e ações de Jesus teriam sido bem entendidas. Ademais, com isto, uma das técnicas de Eliel aparece novamente o que é verdade acerca de Deus no Antigo Testamento, também é verdade acerca de Jesus, como Deus criou Adão e depois Israel, dando o Espírito, assim Jesus
na qualidade de Deus, criou a igreja dando o seu Espírito. Amém? 3. As promessas do Pai no dia de Pentecoste. 1. De repente. O aparecimento de Jesus em João capítulo 20 refere-se ao período compreendido entre a Páscoa e o dia de Pentecostes. Após a ressurreição, o Senhor glorioso aparece aos seus discípulos na Páscoa. O Cordeiro da expiação foi sacrificado, sendo Jesus o Cordeiro de Deus, conforme estudado ao longo do trimestre. No entanto, 50 dias depois da Páscoa, celebrava-se a festa da colheita no dia de Pentecoste. Foi ao final deste dia, ainda não concluído, após Jesus ter feito a promessa do recebimento de poder, Atos capítulo 1, 4, 8, que de repente ocorreu um acontecimento extraordinário, o derramamento do Espírito Santo, Atos capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 4. 2. E todos foram cheios do Espírito Santo. Observamos que durante o ato de conversão, o Espírito Santo realiza a regeneração. Nós temos como base alguns versículos e capítulos. João capítulo 14, 17, 16, 8, 10, João capítulo 20, 22, 2 Coríntios 5, 17. Contudo, desde que dá esta obra regeneradora do Espírito, é necessário que os salvos sejam cheios do Espírito e revestidos de poder para testemunho do Evangelho. Assim sendo, especialmente no livro de Atos dos Apóstolos, os teólogos associam-se ser cheio do Espírito Santo ao batismo no Espírito Santo, como descrito quando dizemos todos foram cheios do Espírito Santo e, consequentemente, começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Atos capítulo 2, verso 4. E começaram a falar em outras línguas. O batismo no Espírito Santo constitui uma experiência profunda na vida dos discípulos já regenerados em Cristo. Essa experiência não limitou aquele único dia. O cumprimento da promessa abrangeu toda a igreja nascente naquele momento e todas as gerações futuras até a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Atos capítulo 2, 38 e 39. O falar em outras línguas evidenciou esta obra capacitadora. Atos capítulo 2, verso 11. Apesar de algumas pessoas compreenderem essas línguas, não seus próprios idiomas, eram, na verdade, expressões espirituais concedidas pelo Espírito que habilitou os discípulos a glorificar as grandezas de Deus. Eram línguas desconhecidas porque falavam, mas compreendidas pelos ouvintes. Assim sendo, as línguas mencionadas por Lucas são evidências físicas visíveis do batismo no Espírito Santo. Amém? A promessa do Pai também tem a ver com o derramamento do Espírito Santo, conforme aconteceu no dia de Pentecostes. Amém? Glórias ao nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Auxílio bibliológico. A promessa do Pai, o dom de Deus Pai prometera. Em Joel, capítulo 2, 28, 29, Mateus 3, 11, e o batismo no Espírito Santo. O cumprimento dessa promessa é descrito como estar cheio do Espírito Santo. Isso significa que ser batizado no Espírito e cheio do Espírito são expressões que às vezes são intercambiáveis no livro de Atos. No entanto,
nem toda referência a estar cheia do Espírito indica o batismo no Espírito Santo. Este batismo no Espírito Santo não é a mesma coisa que passar a ter o Espírito Santo. O que acontece no momento em que uma pessoa aceita o perdão de Cristo, confia nele, sua vida se torna salva espiritualmente. Amém? E obras distintas do Espírito Santo, frequentemente separadas por um período de tempo. Conclusão: a promessa do Pai tem a ver com a regeneração do pecado e com a capacitação do salvo para testemunhar do Senhor Jesus em todos os lugares. Essa promessa perpassa toda a Bíblia, se manifestará completamente em Pentecostes e está presente até hoje para todos os que se arrependem e creem no Evangelho até a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A promessa do Pai pode ser manifestada na vida do pecador, regenerando-o na vida do salvo batizado no Espírito Santo. Revisando o conteúdo, de acordo com João capítulo 14, conforme apresentado na lição, como podemos perceber o registro de alguns ensinos de Jesus? O Espírito Santo como consolador e regenerador. De acordo com a palavra consolador, de acordo com a lição, refere-se a alguém chamado para ajudar, encorajar ou interceder por outra pessoa. Quais são as duas expressões em João capítulo 20 e 22 que são muito importantes? Assoprou sobre eles, recebei o Espírito Santo. 4. Que obra extraordinária que o Senhor Jesus realizou em Atos capítulo 2. O batismo no Espírito Santo. 5. No ato da conversão, o Espírito Santo opera a regeneração. A partir da obra regeneradora, o salvo precisa de quê? Desde que se dá esta obra regeneradora do Espírito Santo, é necessário que os salvos sejam cheios do Espírito, revestidos de poder para testemunhar do poder de Deus e do Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Glórias a Deus. Que Deus esteja abençoando a todos os meus amados irmãos que estão conosco nesta manhã. Que Deus esteja operando de uma forma abundante, transbordante. Que Deus venha colocar a mãozinha aí no seu coração e que você seja cheio do Espírito Santo e do poder de Deus. Amém? Eu estou gravando com a câmera que não dá para ver o nome das pessoas, né? A câmera frontal, ela está ruim. Então, que Deus abençoe a todos, né? Logo após terminar esse vídeo, eu vou estar respondendo os amados irmãos aí. Que Deus esteja operando na sua vida. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o Senhor esteja abençoando os meus amados irmãos nessa manhã. Que nós possamos, ó Pai, ser cheios, ó Pai, do Teu Santo Espírito, da Tua presença santa. Deus, nos ajuda, Senhor Deus, a romper com as barreiras, com as dificuldades. Nós queremos, ó Pai, ver a Tua face. Nós queremos, ó Pai, operar segundo, Senhor Deus, as Tuas mãos poderosas. Nos ajuda, Pai. Dá força, Senhor Deus, dá coragem. Que nós possamos, ó Pai, ser uma bênção nas Tuas mãos. Deus, faça, Senhor Deus, com que nós cresçamos na Tua graça e no Teu conhecimento. Assim, Pai amado, Pai querido, fortalece-nos, ó Pai, com Teu poder, com a ação do Teu Santo Espírito, ó Pai. Faça com que nós cresçamos na Tua graça e que sejamos uma bênção nas Tuas mãos, onde quer que estejamos. Nos dê um dia abençoado, Senhor Deus, uma semana abençoada. Olha para os Teus filhos e filhas e faça, Senhor Deus, com que nós sejamos uma bênção, Pai. Assim, Senhor Deus, nós oramos, ó Pai, pedindo saúde, paz, alegria, prosperidade. Cuida, Senhor Deus, das nossas famílias, ó Pai. Faça, Senhor Deus,
a tua vontade sobre nós, em nome de Jesus, pois a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Assim, Pai, nós honramos ao Senhor. Amém e amém. Receba a bênção apostólica, que o grande amor de Deus, o Pai, que as ricas consolações do Espírito Santo, e que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre todos vós, que esperam ansiosamente a vinda do Messias, e todos dizem amém, amém e amém. Amém. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém. Fica na paz.